Tem palavras que a gente solta no dia a dia, achando que são pequenas, inofensivas, que vão embora com o vento, mas elas ficam. Ficam nos pensamentos, nos sentimentos, nos ambientes e, mais do que isso, começam a moldar os caminhos que a gente vai andar. Tem bênção que nasce de uma palavra bem colocada e tem dor que cresce de uma frase mal pensada. E Deus, que sonda tudo o que somos, nos alerta com amor. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Às vezes, sem perceber, estamos travando nossa própria caminhada com palavras de desânimo, reclamação, crítica ou dúvida. Mas há um caminho de cura e começa no cuidado com o que sai da nossa boca. Porque aquilo que você fala não é só som, é direção. E hoje, com carinho, eu quero te lembrar. Você pode semear vida, esperança e recomeços, mesmo em meio às lutas, com aquilo que escolhe declarar. Então respira fundo, entrega o coração para Deus nesse momento e vem comigo nessa reflexão. Porque Ele quer restaurar não só a sua fala, mas tudo aquilo que virá depois dela. Você não chegou aqui por acaso. Tem coisas que Deus quer tratar no seu interior e Ele escolheu esse momento para isso. Talvez você tenha entrado nesse vídeo com o coração cansado, com pensamentos pesados, tentando entender por que certas áreas da sua vida não fluem como deveriam. Pode ser que você esteja se sentindo travada, paralisada, por medos que você nem sempre consegue explicar. Aquela angústia que vem no silêncio, a dúvida sobre o amanhã, o desânimo que faz até as coisas boas perderem a cor. E no fundo, você se pergunta, o que é que está acontecendo comigo? Às vezes a gente acha que é só o ambiente, só a luta do dia a dia. Mas existe algo mais sutil que tem um poder enorme. O que a gente tem dito, o que tem saído da nossa boca. Palavras de frustração, declarações negativas, frases que saem no impulso e sem perceber, estão criando raízes dentro da gente. E o que é mais profundo, estão moldando o futuro. A palavra de Deus é clara e cheia de amor quando nos alerta sobre isso. Lá em Tiago 3, a Bíblia compara a língua ao leme de um navio, pequeno, mas que determina a direção de toda a embarcação. E também fala que com ela bendizemos a Deus, mas com a mesma língua ferimos as pessoas ao nosso redor. Deus não quer só que a gente fale certo. Ele quer nos curar por dentro, para que as palavras que saiam da nossa boca sejam cheias de vida. Provérbios 15:4 diz que a língua suave é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Isso quer dizer que o que você fala pode levantar alguém ou destruir uma alma, inclusive a sua. Quando você repete que não vai dar certo, que ninguém se importa, que sempre vai ser assim, você está plantando isso em volta de você. Mas quando você começa, mesmo com dor, a declarar fé, esperança, vitória, ainda que as circunstâncias digam o contrário, é aí que as promessas começam a se alinhar com a sua vida. Você lembra de como Davi falava com Deus? Ele enfrentou guerras, perseguições, traições e desertos. Mas mesmo nos piores dias ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não negava a realidade, mas escolhia declarar fé no meio dela. Quando enfrentava gigantes, ele não falou do tamanho do medo, mas do tamanho do Deus que o acompanhava. Ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele me livrará desse gigante também. Percebe? Davi moldava o futuro dele com declarações de confiança. Ele era humano, sentia dor, mas usava a boca para fortalecer o próprio espírito. Às vezes, você está esperando um livramento externo, mas Deus está querendo começar por dentro, curando a forma como você se expressa, como você enxerga a vida, como você tem falado sobre si mesma. Agora respira fundo e deixa essa verdade te consolar. Deus não quer que você viva preso às palavras que te feriram, nem refém das palavras que você mesmo disse em momentos difíceis.
Ele promete um novo começo. Ele diz que, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Ele pode renovar a sua mente, o seu coração e até a sua linguagem. Você pode começar hoje a mudar o ambiente da sua casa com palavras de paz. Pode mudar a forma como se enxerga, trocando a autocrítica por palavras de fé. Pode declarar cura, mesmo em meio à doença. Pode declarar reconciliação, mesmo quando tudo parece partido. Deus honra quem declara com fé aquilo que ainda não vê, e o céu se move quando a sua boca se alinha com o coração dele. Não é mágica, é princípio espiritual. Talvez você esteja ouvindo isso e se lembrando de palavras que te machucaram muito, coisas que alguém te disse lá atrás e que ainda doem. Ou talvez você esteja se lembrando de frases que você falou num momento de raiva, de tristeza, e até hoje carrega o peso disso. Mas Deus está te dando hoje uma chance de recomeço. Ele não te condena, Ele te cura. E o que Ele quer fazer em você vai começar com esse reconhecimento. Senhor, eu quero cuidar daquilo que falo. A mudança começa com essa entrega sincera. E a partir daí, você vai ver como até a atmosfera ao seu redor vai começar a mudar. Porque palavras têm som, mas também têm peso espiritual. E quando você entrega isso nas mãos de Deus, Ele transforma esse peso em leveza, em direção, em cura. Você não está ouvindo isso por acaso. Tem alguém aí do outro lado que estava pedindo uma resposta, uma luz, um sinal de Deus. E Ele está usando essas palavras agora para te lembrar que a vida não é só o que se vê, é o que se declara, é o que se semeia com a boca, mesmo antes de acontecer. Talvez você tenha dito que não ia mais tentar, que nada mudaria, que ninguém te entende. Mas Deus entende, e Ele está aqui agora te lembrando. A sua voz tem poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de influenciar profundamente o seu próprio coração, sua fé e até o mundo espiritual ao seu redor. Por isso, Ele te convida a falar como quem crê, a declarar como quem espera, a dizer com os lábios o que o céu está dizendo sobre você. Agora, presta atenção nisso aqui. Tem coisas que você ainda não viveu porque tem usado palavras contrárias ao que Deus prometeu. Às vezes, você ora pedindo mudança, mas vive declarando derrota. E Deus quer alinhar isso, porque quando a sua boca se enche da palavra, a sua vida começa a seguir esse mesmo caminho. Jesus mesmo disse que a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. E se o seu coração está ferido, cansado ou incrédulo, Deus quer tratar isso primeiro, para que as suas palavras passem a ser sementes de vida. Você pode ter passado por muitas dores, mas não precisa plantar mais sofrimento com aquilo que diz. Deus te chama para um novo tempo. Um tempo onde até o que você fala começa a trazer cura, paz e recomeço. Se está fazendo sentido, comenta um amém ou eu creio aqui nos comentários. Porque isso não é só um vídeo, é uma conversa entre você e Deus. E Ele está te lembrando que não importa o que foi dito até aqui, o que importa é o que será declarado a partir de agora. Você tem a escolha de usar a sua voz para trazer vida. A vida dos seus sonhos começa na sua boca. Use-a para abençoar, para declarar promessas, para lembrar a si mesma o que Deus é fiel. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que os dias estejam difíceis, mesmo que as respostas demorem, continue falando como quem crê, como quem sabe que o céu está ouvindo, porque está mesmo. Deus está ouvindo e Ele vai honrar cada palavra de fé que sair do seu coração. Tem palavras que foram ditas para você que até hoje ecoam na sua mente. Frases que marcaram a sua história de um jeito doloroso. Talvez alguém que você amava muito disse que você não era capaz, que nunca seria suficiente, que não tinha valor. E mesmo sem querer, você começou a acreditar nisso. Começou a repetir essas palavras sem perceber, como se fosse verdade. Foi se moldando por dentro a imagem que essas frases criaram. E sem notar,
A sua própria voz passou a concordar com tudo aquilo que machucava. E por mais que você ore, que peça mudanças, parece que alguma coisa continua te puxando para baixo. Essa coisa tem nome: palavras malditas. E quando falo malditas, não me refiro a palavrões, mas aquelas que amaldiçoam, que paralisam, que distorcem o que Deus diz a seu respeito. Deus quer libertar você disso. Ele quer devolver à sua boca o som da verdade dele, que cura, que constrói, que te chama pelo nome com amor. A Bíblia nos mostra que Deus criou o mundo com palavras. Ele disse: haja luz, e houve luz. E nós, feitos à imagem dele, também carregamos esse poder de criação em nossas palavras. Quando você diz que não vale nada, que não tem jeito, que nunca vai conseguir, está criando escuridão com a boca. Mas quando você escolhe declarar vida, mesmo que ainda não veja, você está se alinhando ao mesmo Deus que faz existir o que antes não existia. Em Provérbios 12:18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E isso serve para tudo, para sua saúde emocional, sua vida espiritual, seus relacionamentos, até seus planos futuros. Cada frase que você diz está gerando algo. Ou ela te impulsiona ou te paralisa. E o que Deus quer é te ensinar a falar com sabedoria, com fé, com esperança, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. É como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela sofria há 12 anos. Ninguém conseguia curá-la. Mas a Bíblia conta que ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Olha o poder dessa declaração. Ela não tinha nada além da fé e da sua voz interior. E foi essa fala de fé que a empurrou para a multidão, que a fez se aproximar de Jesus. E quando ela tocou, foi curada. Jesus parou tudo e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. O poder saiu porque houve fé, e essa fé começou nas palavras. Você entende a profundidade disso? O milagre aconteceu a partir do que ela dizia. Não era grito, não era clamor desesperado, era convicção silenciosa. Às vezes, tudo o que Deus está esperando de você é que comece a declarar o que você crê, não o que você sente. Porque sentimentos oscilam, mas a palavra permanece. Deus quer mudar o ambiente da sua vida, e isso começa pela mudança da sua linguagem. Ele quer te ensinar a falar como quem já pertence a um reino que não falha. E isso não significa negar os problemas, mas escolher como enfrentá-los. Você pode falar das lutas sem alimentar a derrota. Pode chorar e ainda assim dizer: vai passar, Deus está comigo. Pode estar cansada, mas declarar: a força do Senhor me sustenta. Pode estar esperando há anos, mas dizer: a promessa vai se cumprir. Essas palavras alimentam a fé, e a fé, quando cresce, move montanhas. Deus não quer que você viva debaixo do peso das palavras que te feriram ou que você mesma lançou sobre si. Ele quer ensinar você a usar sua boca como instrumento de vida, para si mesma e para quem estiver ao seu redor. Tem dias que você acorda sem forças até para orar. Tudo parece escuro, lento, pesado. E o coração fica num silêncio que só Deus entende. Mas mesmo nesses dias, quando você escolhe abrir a boca para declarar algo simples como: Deus, eu confio, esse som sobe como incenso ao céu. Não é a beleza das palavras, é a verdade que tem dentro delas. E quando essa verdade vem do seu interior, mesmo fraca, mesmo falha, ela toca o coração do Pai. Às vezes, tudo o que Ele quer é que você diga em voz alta: eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Essas declarações simples carregam um poder que muda o ambiente da alma, porque a fé vem pelo ouvir, e quando você se escuta dizendo isso, algo dentro de você vai se fortalecendo. Já percebeu que tem gente que entra num lugar e parece que a atmosfera muda? Não é mágica. É fruto de uma vida que aprendeu a usar as palavras como fonte de paz.
Gente que abençoa ao invés de criticar, que acalma ao invés de agitar, que levanta ao invés de empurrar para baixo. Isso é fruto de intimidade com Deus, mas também de escolha diária. E essa escolha começa hoje. Você pode ser alguém que muda a atmosfera da sua casa com a sua fala, que muda a energia de um ambiente com uma palavra de fé, que transforma um momento de dor com um simples "vai passar, Deus é fiel". Isso não te torna perfeito, mas te torna instrumento. E é assim que Deus quer te usar, com a sua voz, com a sua presença, com a sua verdade. Se você já percebeu que tem falado demais sobre as dores, sobre as faltas, sobre os medos, hoje é um bom momento para mudar isso. Não para fingir que está tudo bem, mas para começar a declarar aquilo que você crê. Porque quando você fala com fé, sua mente começa a renovar, seu coração começa a alinhar e até o seu corpo sente a diferença. Você já reparou que depois de uma conversa boa, de palavras que edificam, a gente sai mais leve? Isso não é só emocional, isso é espiritual. Tem bênção que ainda não chegou porque precisa da sua concordância. Deus quer agir, mas Ele quer ouvir você dizendo: seja feita a tua vontade. Ele quer ver sua fé sair da mente e entrar na boca. A sua palavra tem força e a partir de hoje ela pode ser usada para construir o futuro que Deus sonhou para você. Talvez você esteja lembrando agora de todas as vezes que se amaldiçoou sem querer, quando disse que não prestava, que não tinha propósito, que ninguém se importava. Mas mesmo com tudo isso, Deus está aqui, te abraçando com graça. Ele conhece cada palavra que você disse em momentos de dor e ainda assim te chama de filha, de filho, de amado, de escolhida. Ele não rejeita você. Pelo contrário, Ele quer restaurar o som da sua voz, que suas palavras carreguem cura, esperança, fé e renovo. Que você se ouça dizendo o que Deus diz sobre você, que a sua boca seja um reflexo do coração dele. E que a partir de agora, cada palavra que sair da sua alma tenha o poder de construir e nunca mais de destruir. É impressionante como, com o passar do tempo, a gente vai repetindo certos padrões de fala sem nem perceber. Palavras como "não consigo", "minha vida não vai para frente", "isso é coisa que só acontece comigo", vão virando parte da rotina. E sabe o que isso vai fazendo? Vai deixando a nossa fé cada vez mais pequena. Vai colocando limites em áreas onde Deus queria fazer algo grande. O céu pode estar se movendo ao nosso favor, mas se a nossa boca está declarando o contrário, a gente bloqueia aquilo que já era para ter acontecido. Deus respeita os nossos posicionamentos. Ele não força milagres em corações que vivem declarando que nada vai mudar. Por isso, é tão importante você começar a perceber o que tem saído da sua boca. Não apenas diante dos outros, mas nas suas conversas internas, quando está sozinha, nos pensamentos silenciosos que acabam virando palavras murmuradas ao longo do dia. Tem momentos que a gente se sente pequena diante dos desafios. E aí, como uma defesa, começamos a falar negativamente para não nos frustrarmos. Tipo, melhor nem esperar nada mesmo. Ou, se der errado, já estou preparada. Mas o que parece ser proteção é, na verdade, autossabotagem. Quando você declara a derrota antes mesmo da batalha, você está entregando a vitória nas mãos do medo. Mas Deus te convida hoje a confiar de um jeito diferente. Não apenas sentir fé, mas falar como quem crê. Abraão, mesmo sendo velho e sem filhos, continuava declarando as promessas de Deus. A Bíblia diz que ele chamava à existência as coisas que não existiam como se já existissem. Esse é o tipo de fé que molda o futuro. Não é negar a realidade, é declarar o que Deus é capaz de fazer dentro dela. Muitas vezes a libertação que a gente busca não começa com um grande milagre, mas com uma mudança de mentalidade e linguagem. Quando você para de repetir a maldição que um dia ouviu e começa a declarar a bênção que Deus já liberou, tudo começa a se alinhar.
A sua casa muda, os seus relacionamentos melhoram, sua saúde emocional se estabiliza. E isso não vem porque tudo ficou perfeito de repente, mas porque você mudou a forma como está se posicionando diante da vida. Deus quer te ensinar a falar como quem espera por milagres, não como quem já desistiu. Porque mesmo que você esteja vivendo no meio de um vale, a boca profética é aquela que, em vez de reclamar do vale, declara que Deus está presente ali e que dali vai sair algo novo. É assim que os céus se abrem, pela fé que se transforma em palavras. Tem situações que só vão ser transformadas quando você mudar o tom do que está dizendo sobre elas. Ao invés de dizer, esse casamento não tem mais jeito, você começa a dizer, Deus pode restaurar o que parece impossível. Ao invés de repetir, eu nunca vou sair dessa dívida, você começa a declarar, Deus é meu provedor e vai me dar sabedoria para sair disso. E isso não é pensamento positivo, é um ato de fé. É você usar a sua voz como chave de mudança. Deus se move em resposta à fé. E fé também é som, também é expressão, também é declaração. O milagre pode já estar vindo em sua direção, mas é a sua boca que vai preparar o caminho. A forma como você fala determina se você está pronta para receber ou se vai continuar presa no ciclo da autodestruição. A língua é pequena, mas pode colocar fogo em tudo, como diz Tiago. Pode incendiar a alma de alguém, pode machucar uma criança, pode acabar com a confiança de alguém que a gente ama, pode nos manter presos ao passado, mas essa mesma língua, quando entregue a Deus, se transforma em fonte de sabedoria, em instrumento de cura, em voz profética que abençoa e guia. Você não precisa viver refém do que sempre falou, nem continuar declarando as mesmas coisas que aprendeu a dizer por costume. Você pode hoje abrir a boca para declarar vida sobre o que está morto. Você pode falar palavras que liberam paz, que acolhem, que fortalecem. E essas palavras vão primeiro voltar para você, vão começar a transformar o seu coração e depois disso vão transformar tudo ao seu redor. Deus está tão perto quando a gente decide falar com o coração quebrantado. Ele se inclina para ouvir quem fala com verdade, mesmo que as palavras sejam poucas. Não importa se sua voz treme, se sai chorando, se não sabe direito o que dizer. O que importa é que você escolha usar a sua fala para se alinhar com o que ele diz. Ao invés de repetir tudo que deu errado, comece a agradecer por tudo que ele ainda vai fazer. Quando você diz, Senhor, eu confio, mesmo sem ver saída, você já está construindo um caminho. Porque palavras ditas com fé são tijolos espirituais. E aos poucos, com constância, você vai construindo um lugar de esperança dentro de você. E quando a esperança se fortalece, a vida floresce. Talvez você pense que palavras não têm tanto peso assim, que falar por impulso não faz tanta diferença. Mas pense em quantas vezes você ficou mal por algo que ouviu. Pense em quantas vezes você se feriu por algo que saiu da sua própria boca. Isso mostra o quanto somos marcados por aquilo que é dito. Agora imagine o que pode acontecer se você começar a usar a sua voz com propósito, com intenção, com fé. Você pode abençoar seus filhos, seu lar, sua própria história. Pode declarar perdão onde só havia mágoa. Pode declarar cura onde só havia ferida. Pode declarar recomeço onde só havia ponto final. E isso não depende de mais ninguém. Começa com você, com o que sai dos seus lábios. Sua voz é um presente e suas palavras são sementes. Use-as com sabedoria, use-as como instrumentos de transformação. Mesmo que a caminhada esteja difícil, mesmo que pareça que ninguém te escuta, Deus está ouvindo cada palavra que sai do seu interior. E Ele se move quando ouve alguém que escolhe declarar fé no meio da luta. Não importa quantas palavras erradas você já disse, o que importa é o que você vai dizer a partir de agora. Porque com uma simples declaração,
feita com sinceridade, Deus pode mudar destinos, pode curar aquilo que parecia irreversível, pode abrir portas que você nem imaginava. Então hoje, comece a falar vida, comece a semear fé, comece a moldar um futuro que esteja alinhado com os céus. Tudo que foi falado aqui não é sobre perfeição, é sobre consciência, é sobre reconhecer que nossas palavras têm poder e que Deus quer usar até aquilo que a gente diz como um instrumento de transformação. Você não precisa se sentir culpada ou por tudo que já falou, por tudo que repetiu em dias difíceis. Deus não está aqui para apontar o dedo, Ele está aqui para segurar a sua mão e dizer: vamos começar de novo? Ele conhece cada frase dita no cansaço, cada palavra lançada no impulso, cada vez que você se feriu com a própria voz. Mas Ele também conhece o seu coração e sabe que você quer mudança. E a boa notícia é que com Deus, mudança é sempre possível. A partir de agora, você pode decidir construir um novo ambiente dentro de você. Pode começar a declarar aquilo que o céu já diz sobre sua vida. Palavras de vida, de fé, de cura, de propósito. E tudo isso começa com um passo de entrega. Um momento seu com Deus, de dentro para fora. Eu quero orar com você, mas antes disso, respira fundo. Deixa o coração em silêncio e fala para Deus aí onde você está. Senhor, eu quero. Não precisa ser bonito, não precisa ser ensaiado, só precisa ser verdadeiro, porque Deus se move onde há verdade. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora com o coração aberto, quebrantado, verdadeiro, reconhecendo que muitas vezes usamos nossas palavras de forma errada, ferimos a nós mesmos, ferimos os outros, declaramos derrota quando o Senhor já tinha preparado vitória. Mas hoje nós entregamos isso diante de Ti. Pedimos perdão por cada palavra negativa, cada frase de autossabotagem, cada pensamento que virou voz e nos afastou do Teu propósito. Restaura a nossa mente, Senhor. Alinha a nossa fala com a Tua verdade. Coloca em nossos lábios palavras que edifiquem, que curem, que consolem, que tragam vida onde há dor. Nos ensina a falar como quem crê, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Que a nossa boca seja fonte de bênção dentro da nossa casa, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos e no nosso futuro. Toca na nossa linguagem, Senhor. Que tudo que sair de nós a partir de hoje carregue o som do céu. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, guarda essa palavra no seu coração. Comece a praticar essa mudança a partir de hoje. Uma frase de cada vez, uma escolha de cada vez. E se você puder, escreve aqui nos comentários: eu escolho declarar vida. Isso vai fortalecer você e também pode alcançar alguém que está precisando ler isso agora. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha com alguém que você ama. Às vezes, uma única palavra pode mudar um dia, uma decisão, até um destino. Que Deus te abençoe profundamente. E logo mais tem mais uma palavra, mais um momento de consolo, fé e presença de Deus. Te espero aqui com um coração cheio de paz.